E aí, meus queridos, bom dia, paz do Senhor, queridos. Este é o vídeo número 3, referente ao estudo sobre a história de Sansão e Dalila, né? Claro que não é só Dalila, né? Tem outras mulheres aí na jogada. Então este é o vídeo de número 3, né? Como se fosse uma série. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o cabelo. Mas hoje a gente não vai conseguir chegar até o Novo Testamento, né? Ainda tem algumas coisas a serem desenroladas, né, neste assunto, aqui mesmo dentro deste livro, né, dentro do capítulo 16 de Juízes, né? E tem algumas coisas na lei para a gente entender e algumas coisas lá no profeta Isaías, né? Então só esses 4 pontos, esses 4 endereços que eu falei, já vai ficar um pouco longo o vídeo, né? Então a gente não vai conseguir entrar no Novo Testamento, lá na carta de Paulo, onde ele vai falar deste assunto, né? Então tá bom. Então eu peço um pouquinho mais de paciência, a gente vai desenvolver aqui esse estudo hoje, que Deus possa nos conduzir, né, nessa palavra, neste ensino, que Deus tenha misericórdia da nossa vida, que Ele não olhe para a nossa limitação, mas sim que Ele veja com seus olhos de misericórdia um vaso para ser instrumento na mão dele para ser usado. Então, que Deus possa te abençoar ricamente com esse estudo, com essas palavras, né? E que a minha vida realmente venha servir de uma resposta para a sua vida, né? Que Deus possa me usar tremendamente para falar o seu coração, né? Não só na parte do profética, né? Mas também na parte doutrinária, na parte de prática de vida. Que Deus possa nos usar nesse sentido. Tá bom, meus queridos? Juízes, capítulo 16, a gente vai ler do 4 até o 22, né? E a gente vai tentar explanar, se aprofundar neste capítulo, neste assunto. E diante daquilo que eu vou passar para vocês, se amanhã ou depois a gente tiver um outro entendimento, né, mais apurado dentro deste capítulo, a gente pega e faz a revisão, tá ok? Porque a palavra de Deus, a gente não tem como bater o martelo em certos pontos, porque ela é progressiva, ela vai aumentando, né? À medida que a gente vai crescendo, as coisas, né, vão ficando cada vez mais claras. E assim sempre a gente vai ter que estar fazendo revisões nos nossos estudos, naquilo que a gente fala, tá bom? Então não leve a risca isso que você vai ouvir aqui hoje, tá bom? A gente também está aprendendo, a gente está tentando aqui colocar o nosso coração, colocar a nossa mente, meditar na palavra, mas pode ser que a gente cometa alguns erros, alguns equívocos, tá? Então não olhe por esse lado, tá? Leve para a parte que você também vai aprender. Algumas coisas talvez que você ouça não vai servir para você, mas vai servir para uma outra pessoa. E talvez você vai poder me ajudar, né, na interpretação desse ponto aqui. Através do seu comentário, né, através da nossa comunhão, através da nossa conversa. Mesmo que seja por meio da plataforma digital. Então a gente vai ler a partir do versículo 4 até o 22, que vai dizer assim: Depois disto o quê? Depois que Sansão arrancou as portas, né, todo aquele evento que a gente falou na parte anterior, né, o arrancar das portas, né, simboliza a ressurreição de Cristo, né, arrancar as portas e levar para o alto monte. Porque Deus está mostrando que no futuro ele iria acabar com as portas que aprisionam as pessoas, né? Entende? Muito bem. Depois disto, aconteceu que se afeiçoou de uma mulher no vale de Soreg, a qual se chamava Dalila. E essa mulher acabou trazendo muito problema para Sansão, né? Não que as outras não trouxeram, né? A única que parece que não deu problema para ele foi a prostituta, né? Não dá assim, ela não enganou ele, não tal, né? Mas parece que a mais inocente e a mais santa é a prostituta, né? Olhando assim para a vida de Dalila e olhando pela vida da primeira, da pessoa que Sansão se envolveu, as duas deram problema para ele, né? As duas vão trair Sansão, né? A outra traiu ele, né? Logo nas bodas, né? Traiu, né? E essa aqui vai trazer muitos problemas para ele. Vamos lá. Só a prostituta o agradou, né? Nesse sentido. Não trouxe problema para ele. 5. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: Persuade-o, vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo
para que assim subjugarmos, e te daremos, cada um de nós, 100 ciclos de prata. Então a gente sabe que são 5 príncipes, né? Se cada um vai dar 1.100 ciclos de prata, então ela vai estar com um total aí de 5.500 ciclos de prata, né? Aí a gente tem que transformar no euro, no dólar, né? No real, para ver quanto que vai dar esse valor aí. Tá bom, querido? Mas é muito dinheiro. Verso 6. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, eu te peço, em que consiste a tua grande força e com que poderias ser amarrado para te poderem subjugar. Olha a ousadia dessa mulher, né? Olha a ousadia. 7. Respondeu-lhe Sansão: se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. 8. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos, que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Então a gente sabe que tendão é um objeto, né? É um instrumento muito forte, né? Eu já pesquei, já limpei peixe, eu já cacei rã, né? Tanto dentro do peixe quanto dentro da rã vai ter um fiozinho branco, parece uma linha de fio dental de você passar no dente, sabe? Mas se você pegar aquela linha lá e tentar assim, ó, arrebentar, você não arrebenta. Um fio de tendão, né? Você não consegue arrebentar aquilo, né? É forte, né? Então agora você imagina o tendão do ser humano. É muito mais forte, né? Mas ali, né, não tá especificando para nós que tipo de tendão que a exigência está pedindo ali, que Sansão está pedindo, né? Falando, olha, 7 tendões, fresco, né? Ou seja, não pode ser tendão de um animal morto ou de um ser humano morto. Tem que ser tendão fresco, né? Isso me leva a pensar que alguém foi sacrificado para poder trazer esses tendões para Sansão, né? Tá certo? Refletindo em sacrifício, e a gente sabe que as profecias, a palavra de Deus tem que ser conduzidas direta para Cristo, né? Então, de alguma forma, né, esses tendões vai ter alguma relação com Jesus, né? Tá certo? Nele, no caso, se entregando voluntariamente para ser sacrificado, né? Não que os tendões de Jesus foram arrebentados, não é nada disso, né? Não tenho base bíblica para isso. Mas isso me faz pensar em alguma coisa relacionada ao sacrifício. Alguma coisa foi sacrificada para que esses tendões servissem para amarrar da Sansão, né? Eu dei uma pesquisadinha sobre tendão, né, na força de tendão de animal, né? O tendão de um cabrito, de um cordeiro, se você colocar um boi de um lado, um boi do outro, em apenas um tendão de cordeiro ou de cabrito, não arrebenta, né? Os dois bois não conseguem arrebentar, né? Fazendo força, né? Então agora você imagina 7 tendões juntos, né? Que coisa, né? Que manifestação de poder de Deus, né? Num objeto, num tendão, né? Mas no caso seria 7, né? E a palavra vai dizer que Sansão arrebentou esses 7 tendões, né? Como se fosse nada, né? Mostrando ali o tamanho do poder que estava sobre a vida de Sansão, né? 7 tendões foram arrebentados, né? Isso fala de muita força, de muita manifestação do Espírito Santo, né? Em poder. E, bom, essa parte eu estou entendendo por enquanto desta forma, né? Me leva a pensar em sacrifício, né? Alguém foi sacrificado. Verso 8, a gente já leu, 9, né? Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou eles os tendões como se fosse quebrado um fio estopado e chamuscada. Assim não se soube em que lhe consistia a força. Então essa primeira tentativa, essa primeira investida, né, de Dalila em saber o segredo de Sansão não foi... não teve sucesso nela, não conseguiu saber em que consiste a força dele, né? Mas ela não desiste, ela é uma pessoa que vai continuar falando, vai continuar tentando, né? Verso 10, né? Disse Dalila a Sansão: eis que você zombaste de mim e me disseste mentiras.
Ora, declara-me agora, com que poderia ser amarrado? Veja que ela quer receber o salário, né? Ela quer ganhar dinheiro. Verso 11, né? Ele lhe disse: se me amarrarem com cordas novas e com que não se tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Verso 12. Dalila tomou as cordas novas e o amarrou, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos, e ele as arrebentou dos seus braços como se fosse um fio. Então, mais uma vez, né, Dalila foi fracassada numa tentativa de descobrir o segredo do coração de Sansão e não foi possível ela saber. A gente vai ver que essa corda nova amarrada em Sansão também me faz pensar em Jesus sendo preso na noite que ele foi traído, né? Na noite em que ele foi traído, ele foi levado preso, primeiramente, antes de ser conduzido, né, para sua morte, para aquele interrogatório, né? Então veja que as coisas, né, vão apontando ali para Cristo, né? Por enquanto eu penso que tem a ver com essa noite da traição dele, onde ele foi amarrado e ficou preso à noite. Verso 13. Disse Dalila a Sansão: até agora você tem zombado de mim e tem me dito mentiras. Declara-me, pois, agora, com que eu poderia ser amarrado? Com que você poderia ser amarrado? Aí ele respondeu: se você teceres as 7 tranças da minha cabeça com a urdidura da teia, e se firmares bem com um pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, tomou ela as 7 tranças e as teceu com a urdidura de teia, ou da teia, e as fixou em um pino de tear e lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Sansão então despertou do seu sono e arrancou o pino com a urdidura da teia. Então, percebe que aqui eu já vejo, né, algumas coisas interessantes, né, nessa linha de pensamento. Está fazendo sentido para mim, nessa terceira tentativa dela, né? E ele já mencionou o cabelo. Olha, tem alguma coisa a ver com o meu cabelo, o poder. Ele não falou com todas as letras, mas a gente indicou, né? Dalila, se você pegar minhas 7 tranças, né? Um fio de cabelo, ele é muito forte, né? Aliás, ele é fraco. Um fiozinho, você arrebenta, né? Mas se você pegar um punhado de cabelo na mão, assim, sabe? Um punhadinho de cabelo e dar uma torcida nele, fazer como se fosse uma trança mesmo, né? Aí você já não consegue arrebentar, porque o cabelo fica forte, né? Agora imagine 7 tranças, né? Bem trançadinho ali, né? E aí ele falou, olha, tá vendo as minhas 7 tranças, né? Tá olhando meu cabelo? Tá vendo? Tô. Se você tecer, isso fala em amarrar, entranhar, sabe? Tecer as minhas 7 tranças com urdidura, com astúcia, com sorrateira, no pino, né? Enroscar, travar no pino, que pino fala de estaca, no hebraico vai falar de prego. Você tecer bem o meu cabelo, as minhas tranças, cravar um prego ali para travar ele. As minhas tranças no prego. E o que mais que tem que ser feito? E teceres na teia, né? Nessa teia, nesse material de tear, na verdade é aquela madeira que antigamente as mulheres usavam para tecer tecidos, né? Fazer vestes, né? Cortina, ou até mesmo aqueles tecidos, né, que Deus exigiu para Moisés, para que fosse feita a cobertura do tabernáculo. As mulheres é quem teciam, né, com a teia, com o tear, né? Esse tear então está falando de edificar tecido, edificar o tabernáculo, já logo me lembra a edificação de Cristo, que a igreja está edificando o corpo de Cristo, né? Como se fosse esse tear, né? E esse tear, que é uma madeira, né? O cabelo de Sansão tinha que ser enrolado ali, envolvido como se fosse um crochê, né? Não sei usar o nome aqui, acho que é crochê mesmo. Enroscado ali e fixado com um prego, né? Só que quando ela fez isso, o detalhe é que essa urdidura fala de traição, fala de astúcia, né? Fala de coisas que vem acontecendo com Jesus, que estava acontecendo com Sansão, que aconteceu com os outros homens de Deus, né? Sempre sendo traído, né? E aí
ela fez exatamente como ele falou. Só que quando... E aí ele dormiu. Se dormir, Jesus está morrendo. Jesus morreu, né? Com toda essa... Com esse trama, né? Com esse movimento aí, tá falando da morte dele. Só que quando ela gritou, Sansão, os filisteus estão vindo. Ele despertou do sono, isto é, ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele arrancou as tranças, né, do prego, né, da cruz, do Calvário, fala da cruz, né, e arrebentou com tudo aquilo que ela estava fazendo, né, e mais uma vez ela não conseguiu descobrir o segredo da força dele. Inclusive a igreja primitiva, os apóstolos, né, o livro de Atos vai relatar esse poder, né, nesse ponto de vista, né, nesse ponto de interpretação meu, né, como se fosse uma linha do tempo, né, olhando para essa situação, né, a igreja primitiva. A partir de agora, vamos ver o que vai acontecer, né? 16, né? Importunando a ela todos os dias com as palavras e o molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar, né? Sabe quando você lê lá em Provérbios ou em Eclesiastes, ou tem até Salmos que fala disso, né? Da mulher que chaveca, né? É pior que uma goteira, fica pingando, tum, tum, tum. Então ela falou, mas falou tanto no ouvido de Sansão que ele não aguentou. Ele falou, eu vou ter que entregar, eu vou ter que falar, eu não aguento mais essa mulher falando na minha cabeça, né? E ele abriu o coração e falou, olha, vamos ver, né? Verso 17. Descobriu-lhe todo o coração, ele disse, nunca subiu navalha na minha cabeça, porque eu sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Então, quando acontece isso, né, com Sansão, ele se enfraquece, né, porque ele revelou o segredo, né, que está no cabelo. Então, fazendo uma aplicação assim diretamente para o corpo de Cristo, quando a igreja, né, tem os seus cabelos, né, tem essa questão do véu, a gente vai falar disso com mais propriedade em outro vídeo, né, vou dar só uma pincelada aqui, com todo aquele poder que a igreja estava, né, em algum momento a igreja, né, dentro da igreja com todo aquele poder, alguém começou, né, tramar, fazer coisas que não deveria, heresia, sabe, coisas ruins começaram a acontecer com a igreja, com isso ela foi perdendo poder, né, com isso é como se estivesse sendo cortado já o cabelo dela, né? O cabelo dela está sendo cortado, está perdendo poder. Não que ela está ficando raspando a cabeça, não é nesse sentido literal, querido, né? Mas sim, o ensino não está sendo mais como antes, né? A prática da palavra já não está mais lá essas coisas. E isso foi fazendo com que a igreja dormisse e perdesse força, né? Nesse momento a igreja começa a perder força. E aí Sansão fala, e aí eu serei como qualquer outro homem. A partir desse momento, as pessoas começam a olhar no mundo, num ambiente. Você olha lá, tem cristãos, tem católico, tem islâmico, tem judeu, tem, sabe? Você faz um olhar panorâmico e geral no mundo, quase que você não consegue perceber quem é quem. Porque está todo mundo quase igual, quase idêntico, né? Se você cortar o meu cabelo, isto é, se você saber o segredo meu, eu vou ser como qualquer outra pessoa, né? E você não consegue mais identificar, olha, aquilo ali é igreja, aquele ali é servo, aquela ali é serva. É difícil você olhar hoje em dia e falar com a boca cheia e dizer, ali está um servo de Deus, ali está uma serva, ali está alguém que é diferente, né? Ali tem alguém que não teve o seu cabelo cortado, ali tem alguém que não perdeu o poder, não perdeu o testemunho, né? Esse vive na prática da palavra, esse está fazendo a vontade de Deus. Então hoje é muito difícil da gente encontrar isso, né? Justamente, né, para cumprimento de profecia, né, e também para trazer esse entendimento para a gente, né. 18. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobriram o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo, sobe mais esta vez, porque agora descobri-lhe todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram eles o dinheiro, aquilo que ela tanto esperava, né. Então envolve dinheiro, querido. Muita gente entrega, né? As pessoas traem as pessoas hoje por causa do dinheiro, né? Não só dentro da igreja, mas sim no mundo inteiro, né? Tudo é movido por causa do dinheiro. 19.
Então Dalila fez dormir Sansão nos seus joelhos dela, e, tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. E passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. Então olha só que forte isso. Então Dalila é alguém que está junto com a gente, está caminhando junto com a gente, né? Quando ela está de frente com a gente, ela vai dar um tapinha nas costas, vai em paz, né? Deus é contigo, Deus vai cumprir, Deus vai fazer e etc. Mas nas suas costas ela está apunhalando, ela está falando tudo ao contrário. Ou ela fala com a boca, mas no coração ela não quer aquilo para você, ela quer a sua queda, ela quer a sua derrota. Então é uma pessoa que está sempre nas costas, né? Então a partir do momento que esse tipo de pessoa domina a gente, né? Trai a gente, né? Ela primeiro conquista a confiança, mas depois trai a gente, né? Depois que ela trai a gente, né, Pedro vai falar, depois que alguém te vence, né, vamos dizer assim, você vai se tornar escravo daquela pessoa ou daquilo que te venceu. Hoje, em muitas áreas, o pecado pode nos vencer e nós tornarmos servos do pecado, escravos do pecado, porque somos vencidos em algumas áreas da nossa vida pelo pecado. Mas também se trata de pessoas, entende? No caso agora, Sansão, que é um homem, começou a ser subjugado por Dalila. Dalila começou a mandar em Sansão. Faz isso, faz aquilo, né? E isso, né, a gente vai ver daqui a pouquinho lá em Isaías, né? A profecia que isso iria acontecer nessa parte de pessoas também. Coisas que é para o homem fazer, agora as mulheres estão mandando, ordenando, subjugando os homens, né? Infelizmente, né? Infelizmente. E não quero aqui, pelo amor de Deus, falar que eu estou falando de feminismo ou machismo, pelo amor de Deus, não quero, não é nada disso, tá? Estou só falando do cumprimento da profecia, da literalidade mesmo. 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como antes, né, e me livrarei, porque ele não sabia que já ainda que o Senhor já tinha se retirado dele. Então percebe que, né, a igreja que dorme, vai chegar uma hora que ela vai acordar, vai despertar, né? E a hora que ela acordar, ela fala: não, eu sou filha do rei, eu sou toda poderosa, eu sou rainha, vou partir para cima, vou vencer como lá no passado, lá atrás eu venci, né? Só que não foi bem assim, né? Não vai ser bem assim, né? Tem um processo agora para poder, né? Vai vencer, mas de outra forma, né? Por meio de humilhação, né? Não mais por meio de autoridade, de poder, como foi no início, né? E então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, furaram seus olhos, né? Deixou ele cego. E fizeram ele a descer até Gaza, e o amarraram com 2 cadeias de bronze, e viravam um moinho no cárcere. E o cabelo de sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo, né? Isso é maravilhoso. Então, Sansão começa a ser escravo novamente, né? De uma outra forma, né? Em vários aspectos, a escravidão pode ser falada, como já falei antes, né? Pode ser uma escravidão do pecado, mas também pode ser uma escravidão de pessoas, né? A gente está sempre debaixo de alguém que está acima da gente, e essa pessoa está sempre nos dominando, sempre nos humilhando, nos oprimindo, e como se ela fosse o nosso dono, né? Isso pode ser com mulher e com homem, né? Pode acontecer dos dois sentidos, né? Infelizmente. Vamos aqui ler mais um pouquinho. Eu falei que a gente ia ler até o 22, né? Então chegou no 22. Aí depois vai falar, né, de Sansão sendo ido até o templo lá, né, nos pilares, ele vai derrubar, vai matar muita gente, eu já falei na parte anterior. Agora eu quero, na verdade, ir para outro texto, né, para a gente trabalhar um pensamento aqui. Deuteronômio capítulo 21. É só 4 versos que a gente vai ler. Do 10 ao 14, né, diz assim, ó. Até a epígrafe, né, diz o seguinte: acerca da mulher prisioneira, né? Em outras bíblias, né, vai dizer que é acerca da família e do viver entre marido e mulher, né? Então a epígrafe quase às vezes não tem nada a ver, né? Verso 10. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar nas mãos,
e tu deles levares cativos, verso 11, e vires enxergar entre eles uma mulher formosa e te afeiçoares dela, e se quiseres tomar ela por mulher, verso 12, então você deve levar ela para casa e deve rapar a cabeça dela e cortará suas unhas. 13. E despirá o seu vestido do cativeiro e ficará ela na sua casa, e ela vai chorar ao seu pai e sua mãe por 1 mês. E depois disto, deixa eu descer aqui mais um pouco. E depois disto, tomarás tu e serás teu marido, e ela tua mulher. Verso 14. E se não te agradares dela, deixá-la ir à sua própria vontade. Porém, de nenhuma sorte você deve vender ela por dinheiro, e nem a tratarás mal, pois você já tenha humilhado, né? Então isso aqui é um retrato, né, daquilo que aconteceu com Sansão, né, que ele viu a Filisteia, gostou, né? E ela tá lá num lugar de cativeiro, né? Não estava acontecendo guerra naquela época, mas olhando para o pecado, né? Então ela estava assim, né, em cativeiro, né? E aconteceu tudo isso, né, de forma maior com Sansão e Dalila e as outras mulheres, né? Mas aqui já está falando de uma profecia que é referente ao Messias, né? Que ele é que vai estar numa época de guerra, vai avistar uma mulher, né? E a guerra de Jesus não começa lá, né? Na última semana de Daniel, né? Jesus começa a guerrear desde a sua primeira vinda, né? Inclusive, o texto, o Novo Testamento vai mostrar que, na verdade, ele já venceu essa guerra, inclusive, né? Só estamos aguardando o cumprimento. Ele já venceu, né? Ele já triunfou sobre esses príncipes, já... né? A gente já sabe do assunto, né? A gente já sabe do final da história. Isso é maravilhoso. Mas a gente tem que olhar agora como foi feito, como vai ser feito, né, o cumprimento dessa profecia, como que Deus vai trabalhar, né? Então tá aí, né? Então a parte importante aqui é que ela vai ser humilhada, ela foi humilhada por seu marido, mas ele não vendeu ela, entende? Ele deixou ela à vontade. Você percebe que a igreja hoje ela não tá no cabresto, vamos dizer assim, não, tem que ser assim, que ser assado, não. É como se fosse o livre-arbítrio, você pode fazer o que você quiser. Essa é minha, né? Você está sendo humilhada, mas se você trilhar um caminho correto, o seu final vai ser feliz, né? Vai ser bênção. Mas tem o processo da raspagem da cabeça, que é a humilhação. Levíticos 14. Vamos pegar um trechinho ali. Levítico 14, do 1 até o 9. Vai dizer assim: Disse o Senhor a Moisés: Esta é a lei, ou esta será a lei do leproso, no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada, verso 4, então o sacerdote ordenará que se tomem para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas e limpas, e um pau de cedro, um estofo e carmesim e isopo. Mandará também o sacerdote que se molhe uma ave num vaso de barro sobre as suas águas correntes. 6. Tomará a ave viva e o pau de cedro, o estofo, o carmesim com ísopo, e os molhará no sangue da ave que foi molada sobre as águas correntes. 7. E sobre aquele que há de ser purificado da lepra, aspergirá 7 vezes, e então o declarará limpo, e soltará a ave viva para o campo aberto. 8. Aquele que tem de se purificar-se, lavará as vestes, rapará todo o seu cabelo, todo o seu pelo, né? Banhar-se-á em água e será limpo, e depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. E ao 7º dia rapará todo o seu pelo, todo o seu cabelo, a cabeça, a barba e as sobrancelhas, rapará todo o pelo, lavará suas vestes, banhará o seu corpo com água e será limpo. Então esse assunto aqui, na verdade, ele amplia um pouco mais, né? Ele trabalha de uma forma mais geral, né? A gente vê aqui uma profecia, na verdade, uma instrução para os filhos de Israel, né? Todos os filhos de Jacó, né? Tem que passar por esse processo. A casa de Israel, reino do norte, né? Estava em Canaã.
Tava meio em atrito, em brigueiro entre as 12 tribos, né? A casa de Judá e a casa de Israel nunca se deu, né? Nunca se dava nesse período, sempre brigando, sempre em pecado. Então a lei está dizendo que quando tiver um leproso e identificar que está com lepra, que lepra é pecado, essa pessoa tem que ser retirada do arraial, tem que ser expulsa, né? E ser tratada fora do arraial. Foi o que aconteceu com a casa de Israel, né? Ela foi para o cativeiro, para a dispersão, né? É um cativeiro, mas não é bem assim um cativeiro cruel, sabe? É só para se tratar da lepra, né? Não que ela foi para cativeiro e ficou na gaiola, não é isso, né? A não ser uma gaiola do pecado, né? E tudo bem. E então agora a casa de Israel precisa, né, que um sacerdote vá até ela fora dos limites de Israel, fora do arraial, e certifique, né, se ela foi limpa da lepra, né? Se ela aceitou a Jesus e está vivendo em prática de vida, o sacerdote que é Jesus viu, opa, está em prática de vida. Então agora vai precisar fazer o quê? Rapar barba, rapar cabelo, né? Toda ali cortar a unha, fazer aquele sacrifício, né? Não que é de animais, né? Não é isso que eu tô falando, tá? Nosso sacrifício de Romanos 12 lá. Vai passar por esse processo, né? E vai ter o cabelo cortado e lá no finalzinho, né? Falando de um panorâmico geral, na última semana que são 7 anos, esses 7 dias serão os dias da purificação da casa de Israel, né? Onde ela vai começar a voltar para o seu território, né? Vai passar ali por 7 dias de purificação, o cabelo vai estar, né, voltando ao normal, vai passar por águas correntes, né? Isso fala do trabalhar do Espírito Santo, né? De uma maneira mais profunda e mais estilo pente fino, né? Aquela limpeza geral mesmo, né? Para estar aquela purificação para ser abençoada, para acontecer esse casamento, essa restauração. E aí o verso 10 vai falar: no 8º dia tomará 2 cordeiros sem defeito, etc, etc, etc. Ou seja, esse 8º dia a gente sabe já que está apontando lá para o final do milênio, para a eternidade, né? Então por isso eu li até o 9, que vai falar desses 7 dias de purificação que vai acontecer na última semana. Amém, meus queridos? Então tá aí, ó, Deuteronômio e Levíticos, né? 2 pontos onde vai falar de raspagem de cabelo, ou de pelos, né? Que implica isso em purificação, tem a ver com purificação, né? E humilhação, né? Ao mesmo tempo, né? Porque raspar o cabelo para a mulher é vergonha, né? É desonra. E o homem também, né? Em alguns aspectos, na lei, por exemplo, rapar barba, homem rapar barba não é bom, né? É desonra também. Então, nos dois sentidos tem desonra, mas também tem vitória, tem honra, tem bênção, né? Falando para o Novo Testamento, no homem não tem muito problema, né? Cortar a barba ou deixar crescer, cortar o cabelo ou deixar crescer, tanto faz. Para o homem não muda muita coisa. Já para a mulher muda, né? Mulher careca fica estranho, né? Não é bom, né? Ela tem que se cobrir com véu, com alguma coisa, né? Para não ficar estranho, né? Fica desconfortável para ela e fica constrangedor para quem está vendo. Então é desonroso para a mulher. E a mulher, fazendo uma aplicação para Cristo, a igreja, é a esposa do Cordeiro. Aí entra um homem e mulher, né? Mas a gente vai chegar lá, tá, querido? A gente vai chegar lá e isso vai ficar claro, né? A gente vai entender o que Paulo está querendo dizer com isso. Agora a gente vai para outro texto. A gente vai para Isaías capítulo 3 para fechar o estudo, né? Isaías capítulo 3. A gente vai ler o capítulo todinho. Opa, fui em Josué, não é Josué, é Isaías. Só um minutinho. Isaías 3, agora sim. Então a gente vai ler o capítulo todinho, porque o capítulo inteirinho vai falar dessas coisas que a gente está falando aqui nesse terceiro vídeo, né? Deixa eu fixar aqui. Aí. Porque eis que, verso 1, porque eis que o Senhor dos exércitos, tirará de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo o sustento de pão e todo o sustento de água. 2. O valente, o guerreiro, o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50, o respeitável, o conselheiro, o hábil entre os artifícios e até os feiticeiros, né? Então está tendo uma profecia contra Jerusalém literal, né? Tipo um mini apocalipse para a época, né, de Israel, 12 tribos lá, né? Um julgamento para eles, né? Que Deus tiraria sustento de água, de pão, e toda a galera que estava na área do ensino, que estava ensinando errado, e havia julgamentos para ele. Mas como a profecia anda o literal junto com o espiritual, aponta para nós também, né? Quando chegasse a época para a humilhação da igreja, Deus tira sustento de pão e de água, né?
Pão e água está falando de palavra de Deus, né? Então, enquanto tem o período da dormência, né? O sustento, que deveria ser um sustento glorioso, não está acontecendo. Tem pão, tem água, mas bem mirrado, né? Bem minguado, né? Uma coisa bem light mesmo. Verso 5. Não, verso 4. Dar-lhe-ei meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. Entre o povo que oprime uns aos outros, cada um seu próximo, e o menino se atreve contra o ancião, e o vil contra o nobre. 6. Quando alguém se chegar a seu irmão e disser, na casa de teu pai tu tens roupa, sê nosso príncipe e toma sobre nós o governo dessa ruína. Então veja que aqui começou a entrar para um contexto que a gente está vivendo, né? Olha só, Deus vai... É claro que é Deus que está trabalhando, né? Para cumprimento da profecia. Vou entregar para vocês meninos por príncipe. Em outras palavras, vai ter muita criança governando meu povo. Muitos homens adultos, com barba, cabelo, até anciãos, governando a igreja, mas no coração é criança, meninos. Entende? Além do leite, né, não está sendo suficiente, ainda está adulterado por causa da dormência. E esses meninos ensinam o povo, né? Estão ensinando o povo, né? E aí o jovem se atreve contra o ancião, né? O cabra acaba de ser consagrado a pastor precipitadamente, né? Um pastor jovem, né? Tá todo ali no vigor da força física, empolgado, sou pastor e tal. Aí vem o senhor, um ancião, né? Um bispo, um presidente, vai dar uma palavra ali de sabedoria, né, para conscientizar o pastor jovem, e o pastor jovem vai se atrever contra o ancião. Não vai aceitar a correção e vai, no caso aí, talvez até ofender e humilhar o ancião. É isso que está acontecendo. Vai ver hoje, no modo geral, a igreja, né, a igreja do Senhor, né, vai tentar chegar lá e dar uma palavra de sabedoria para uma liderança, né? Eu não digo toda, não estou acusando toda a liderança, mas a gente sabe que infelizmente tem ocorrido isso, né? Vamos lá. E a parte de roupas, né? Governo sobre nós, né? Fala também, né, de justiça, né? Porque a justiça de hoje, né, em outros momentos aí, você vai falar que a nossa justiça é trapo de imundícia, né? E aí fica as pessoas, vem governar a nossa casa, vem julgar nosso povo, vem ser líder nosso. E a pessoa que foi convidada, eu não tenho roupa em casa. Em casa também não tem justiça. Em casa, essa justiça de vocês aí tá igual em casa. Eu também não posso, não tenho roupa em casa. 8. Porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor. E o seu rosto testifica contra eles. E como Sodoma e Gomorra, eles publicam o seu pecado e não o encobrem. Ai da sua alma, porque fazem mal para si mesmo. 10. Dizei aos justos que bem lhe irá, porque comerão fruto das suas aflições, das suas ações. 11. Ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram. 12. Os opressores do meu povo são crianças. Entende? Liderança adulta no tamanho, mas na espiritualidade é criança, é menino na fé. Não tem experiência de vida, não tem prática de vida, não saiu do leitinho, não conseguiu nem sair do leitinho, está gatinhando ainda. Mas está na governança, está oprimindo o povo de Deus. Palavra do Senhor, não do Márcio. Palavra do Senhor. Ó povo meu, os que te guiam, te enganam e destrói o caminho por onde deve seguir. E o povo perece por causa de conhecimento. Oséias, né? Verso 13. O Senhor se dispõe para pleitear e se apresenta para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. Vós sois os que consumiste esta vinha. Roubaste os pobres, e na casa de vocês está o que vocês roubaram. E o que há convosco que esmagais o meu povo e moeis a face dos pobres? Diz o Senhor dos Exércitos. E Deus continua repreendendo, reprovando, né? Que essas coisas vêm acontecendo. Verso 16. Diz ainda mais o Senhor, né? Visto que são altivas as filhas de Sião,
e andam de pescoço emproado, de olhares impudentes, andam de passos curtos, fazendo tinir os ornamentos dos seus pés. 17. O Senhor fará careca a cabeça das filhas de Sião. Lembra da navalha passando na cabeça de humilhação? O Senhor fará tinhosa, fará careca a cabeça das filhas de Sião. O Senhor porá descoberta as suas vergonhas, né? Então, para que serve a humilhação? Para mostrar nossas más obras, né? Para nós sermos envergonhados, porque aquilo que estamos fazendo, né, não está sendo uma humilhação que Deus quer, né? Aquela humilhação que Deus deseja, né? Profetizado na lei, né? E aquela humilhação que Deus quer é uma humilhação, por exemplo, igual ao arrependimento de Davi, né? Um arrependimento genuíno, sincero de coração e com prática, né? Não só de coração e de boca, mas com prática, né? Entende? E a humilhação que a gente oferece hoje não é a humilhação que Deus quer, que Ele requer de nós. 18. Naquele dia, tirará o Senhor o enfeite, os anéis, os tornozelos, as toucas, os ornamentos em forma de meia lua. 19. Os pendentes, os braceletes, os véus envoaçantes, os turbantes, as cadeiazinhas para os passos, né? As cintas, as caixinhas de perfumes, os amuletos. 21. Os sinetes, as joias, os pendentes de nariz. 22. O vestido de festa, os mantos, os chalés, as bolsas. 23. Os espelhos, as camisas finíssimas, os atavios de cabeça, os véus grandes, né? 24. Será que em lugar de encrespadura de cabelos, calvície? E em lugar de vestes suntuosa, cilício e marca, né, cicatriz de fogo? E em lugar de formosura? 25. Os teus homens cairão à espada, e os teus valentes na guerra, e as suas portas chorarão e estarão de luto. Sião desolada se assentará em terra, né? Aí aqui começa a ficar mais interessante, né? Ele vai tirar todos os enfeites, né? Todos os ornamentos que nós, seres humanos, né? E aqui tá falando de coisas na parte feminina, brinco, cinta, bolsa, estojinho, maquiagem, cabelo, enfeite, bracelete, coisinha de amarrar no pé, né? Sapato que faz barulho, né? Não sei se é o salto alto, mas, né? Como a profecia está falando de um homem e uma mulher, né? Não pode repreender só as mulheres, né? Levar para o lado religioso, fanatismo. Tá vendo? Não pode usar brinco, não pode cabelo, né? Olha o enfeite aí, esse véu aí, olha essa veste aí, cintuosa, né? Como as pessoas, né, gostam de acusar, mas é para os dois, né? Entende? Não tem homem vaidoso, homem que usa creme, pinta unha, dá aquele talento no cabelo, faz sobrancelha, camiseta bem golada. Não tô falando de vestir mal, querido, não é isso, né? Tô falando no sentido de vaidade, né? Salomão não fala que tudo é vaidade, né? Não sei o que, tudo é vaidade, não sei o que, tudo é vaidade. E é uma realidade, né? Deus não está olhando para essas coisas, né? Ainda que isso fala de higiene, fala de cuidado, né, do ser humano, mas Deus está preocupado com o nosso coração, né? Com a nossa humilhação e com a nossa postura diante dele, que é a humilhação que a gente vai oferecer, né? Ah, não sei se eu tiro o brinco para me orar, o outro, não sei se eu faço a barba ou deixo a barba crescer para me orar, não sei se eu uso aquela touquinha em cima, né? O cupá lá, aquele negócio que os judeus usam, um chapéuzinho, não sei se eu coloco um manto na cabeça para orar, vou colocar a bandeira do meu país nas minhas costas, né? Você acha que Deus está preocupado com essas coisas? Ele está olhando para o nosso coração, que tipo de humilhação que a gente vai oferecer, né? Então essa humilhação que Deus quer, né? A gente vai ver ela lá nas duas testemunhas de Apocalipse, né? Apocalipse 11. Deus fala, eu vou dar poder para essas minhas duas testemunhas, né? Mas por que Deus vai dar poder? Porque elas vão estar vestidas de pano de saco, vestidas de humilhação, entende? Então a gente precisa, né, dessa humilhação, né? Parece ser uma coisa vergonhosa essa humilhação, mas não é. É uma humilhação que vai trazer poder. Assim como a humilhação de Sansão trouxe poder para ele, fez ele abrir os olhos, né? Olha, agora que eu tô cego, que eu tô vendo. Agora que eu tô sem cabelo, que eu tô vendo a importância do cabelo, né? Puxa, por que eu não fiz isso antes? Né? Vou meter a cara no pó aqui, vou trabalhar de escravo aqui moendo moinho, mas vou louvar o meu Deus, vou engrandecer ele,
né? Vou me humilhar, vou me jogar aos seus pés, porque realmente essa humilhação eu precisava dela. Agora eu tô conseguindo ver meu Deus, agora eu tô vendo o poder. E o cabelo começa a crescer. Entende? Então nós precisamos dessa humilhação, né? Nós homens também, né? Não é só as mulheres, não podemos focar numa doutrina, a mulher tem que fazer isso, tem que vestir aquilo. É o coração que nós temos que tratar, é o coração que tem que ser trabalhado. Não adianta a vestimenta, linho fino, né? Com uma gravata aqui maneira, não sei, uma calça de risquinho, sapato bico fino, né? Não adianta um coletezinho, sei lá, aquelas duas tiras, aqueles dois cordão que coloca que é suspensório na calça, né? Teve uma época na minha vida que eu achava o máximo aqui, eu falei, poxa, que bacana, cara, a calça não cai de jeito nenhum, né? Porque fica enroscado no ombro, né? E eu olhava para aquele texto lá de, eu não lembro se está em Efésios, acho que é em Efésios, mas quando fala das armaduras, né? Colocar o cinturão da verdade para a calça não cair, né? Mas se eu colocar um cinturão que enrosca no ombro, né, minha calça não vai cair. Eu até dava risada disso. Mas nós precisamos mudar nosso comportamento, né? Nossa vida de vestir, como vestir, também. Mas o mais importante, a vestimenta que Deus quer é a vestimenta da humilhação, né? E essa humilhação a gente não quer porque ela é vergonhosa, ela é desonrosa, né? E a gente foge dela, a gente não quer ela. Mas Deus está falando, precisamos nos humilhar, precisamos vestir essas vestes de vergonha, esses panos de saco, né? E não estou falando para você sair na rua pegar aquele saco de estopa, né? Que é um pano grosseiro. Não é aquilo que Deus está falando também, não. As vestes de humilhação fala da justiça, né? Sendo pontualmente cumprida, né? Aos olhos de Deus, sendo bênção, né? Ele olhar e falar, ali está cumprindo minha justiça, né? Aquele ali tá vestindo a veste que eu gosto. Aquela veste ali é festival. Opa! Aquela veste é de louvor. Em vez de morte, em vez de destruição, é vestes de louvor. Opa, ali é bênção. Aquilo ali eu tô gostando. É aquele tipo de veste que eu quero. E para Deus não tem esse negócio de macho ou fêmea, né? A palavra tá aí, ó. Vou arrancar os véus esvoaçantes, né? Vou fazer das filhas de Sião, vou humilhar elas, vou arrancar a roupa, vou mostrar a vergonha delas. Quer dizer, vai mostrar a roupa só, vai arrancar a roupa das mulheres? E dos homens, não precisa arrancar roupa? As vergonhas dos homens não precisa ser mostrada? Claro que precisa, tem que ser colocado ali, ó, a vergonha do homem e da mulher, né? Justiça é ser igual, igualdade, entende? O pecado da mulher tem que ser mostrado, mas o pecado do homem também, né? O cabelo dela é estranho, né? Ela não corta o cabelo como convém, né? Essa doutrina aqui na minha igreja não dá certo. E Deus não está falando de doutrina, Ele está falando do coração. Então, se a gente começar a levar ferro e fogo, né? Ó, aqui é para mulher. Opa, aqui é para homem, né? Ó, príncipe, líder, governo, profeta é homem. Ah, filhas de Sião é mulher, né? Ah lá, tô falando de cabelo, de véu, sandália, brinco, batom, ornamentos. Tá falando pra mulher, não serve pra mim. Não, queridos, é nós homens, é pra nós, né? Na verdade, nós é que temos que dar o exemplo. Essa humilhação precisa acontecer em nós primeiro, né? Se humilhar, né? Aquelas duas testemunhas de Apocalipse 11 estão com as vestimentas adequadas. Aí Deus, eu vou dar poder. Elas podem fazer o que elas quiserem. Se elas quiserem fazer chover fogo num dia e chuva no outro, elas fazem. Se elas quiserem transformar o mar em sangue, quantas vezes elas quiserem, elas podem fazer. Porque a justiça dela, a vestimenta delas, me agrada. Aquele tipo de roupa ali, eu olho para aquela roupa e eu uso aqui o texto de João lá, né? De Paulo, melhor, né? Todas as coisas que a gente pede, que a gente ora, que a gente busca, a gente já sabe que nós temos nele o sim e o amém. Mas quando é que a gente vai ter o sim e o amém dele? Quase que entre aspas, sem consultar ele. Quando nós estivermos com essas roupas, com essas vestes que vão trazer poder, né? Que cor será que é essa veste? Querido, eu não estou falando de tecido, de veste, eu estou falando do coração. Uma humilhação que vai acontecer conosco. Entende? Nós precisamos clamar por essa humilhação. Essa veste de pano de saco. Entende? Joel não fala? Ô galera, toca a trombeta lá no Monte Sião. Só que, em vez de rasgar a veste, querido, rasga o seu coração. Clama,
Aliás, em vez de clamar, chora, uiva, berra, mete a cara no pó, se arrepende dos seus pecados, bate no peito e fala: eu sou o pior dos pecadores, eu sou o pior, o mais sujo, o mais vergonhoso. É dessa humilhação que Deus quer, é essa humilhação que ele precisa, que Ele quer ouvir de nós. E nós precisamos nos humilhar. Essa é a humilhação, entende? Não é se humilhar no sentido de abaixar a cabeça, né? Abaixar a cabeça assim para as pessoas que estão falando mais alto, num tom mais alto. Pode falar, eu sou humilhando, estou humilhando aqui. Não é nesse sentido não, querido. Se humilhar diante de Deus é para Ele, abaixar a cabeça para Ele, entende? E enquanto está com a cabeça abaixada para Ele, Ele tá com a mão estendida para o cão. Pode olhar para lá, chega, Deus não deixa nem chegar perto, o inimigo não chega nem perto, entende? Aqueles que são soberbos, aqueles que querem te humilhar, te deixar para baixo, Deus nem chega a se aproximar. Mas primeiro você tem que se humilhar para Ele. É isso que Deus quer de nós, né? Isso que Deus quer, é essa humilhação. Amém, meus queridos? Então, fechou aqui o texto. Na verdade, tem mais um versículo para mim ler aqui, ó. Mais um versículo. Aí eu encerro o vídeo aqui. Já deu 50 minutos. Vamos lá. Aí entra no capítulo 4, né? No capítulo 4, porque ó, o verso 26 do capítulo 3. As suas portas chorarão, estarão de luto. Sião desolada. E se assentará em terra, chorando, né? Aí vem o capítulo 4. Verso 1. 7 mulheres naquele dia, naquele tempo, 7 mulheres, 7 igrejas, lançarão a mão de um homem, dizendo: nós mesmas do nosso próprio pão nos sustentaremos, e do que é nosso nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo seu nome. Tira de nós essa vergonha. Olha que coisa maravilhosa, né? Mas é preciso fazer o quê? Naquele dia lançarão mão de um homem. Lança a mão de Jesus. Vamos atrás dele. E vamos dizer para ele: olha, nós mesmos, nós igreja, homem e mulher, vamos nos sustentar através do nosso pão. Nos sustentaremos do que nós nos vestiremos. Nosso pão é palavra, palavra com justiça, a mesma coisa vestimenta, né? Essas vestes que a gente vai se vestir é a justiça, é essa justiça que a gente quer. Mas a gente só quer uma coisa, né? A gente vai comer desse pão, dessa justiça, mas a gente quer ser chamado pelo seu nome. E aí o Apocalipse vem para confirmar: aquele que vencer e perseverar até o fim receberá de mim, né, do meu Pai. Eu não lembro aqui o verso, né? Eu sei que fala de nome, né? Que a gente vai ter um novo nome, o nome do meu Pai, o nome da cidade do meu Deus, lá, 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 lá. E inclusive o meu novo nome, né? Até Jesus vai ter um novo nome que ele vai revelar para nós e vai dar um novo nome para a gente. Ou seja, a gente vai ser chamado pelo nome dele. Nós só queremos ser chamados pelo seu nome, né? Então o texto já está querendo dizer que nós, né, vamos ser chamados de Jesus, né? No mínimo. Amém, meus queridos? Vou encerrar aqui que agora fechou mesmo, entende? Então nós precisamos dessa justiça. Vamos buscar isso, essa humilhação, né? Esse corte de cabelo. Olha que corte de cabelo maneiro, né? Olha que corte de cabelo top de linha, né? Esse corte de cabelo que Deus quer, né? É essa raspagem. Amém, queridos? Um forte abraço, que Deus abençoe vocês grandemente. Nos ajude aí a compartilhar essa palavra. Vamos orar junto, vamos estudar junto, vamos buscar junto, vamos ter comunhão junto com o povo de Deus, né? E vamos atingir lugares elevados aí dentro das Escrituras. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Se Deus permitir, a gente continua gravando em nome de Jesus.